Olá, eu sou o professor Everton Amorim e essa é uma aula de matemática preparada para o sexto ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e será ministrada no dia 24/5, entre as 2h30 e as 4 horas da tarde. Nós temos como agenda para essa aula a correção do simulado OBMEP, que foi passado no dia 18, e também iremos conversar a respeito de números primos e números compostos. Sem mais delongas e já conversando a respeito do nosso simulado, nós temos aí na primeira questão o seguinte: Stephanie multiplicou 111 por 111 e somou os algarismos do resultado. Qual o valor dessa soma? Então, veja só, o que é que a questão quer? Ela diz que foi multiplicado 111 vezes 111 e ela quer o resultado da soma dos algarismos, os algarismos resultado dessa multiplicação. Na Olimpíada, a gente não dispõe de mecanismos como calculadora, por exemplo. Então, você vai ter que montar o algoritmo da multiplicação, que é o que está representado aqui para a gente, esse algoritmo, e fazer essa multiplicação. 1 vezes 1 é 1, 1 e 1. Nesse caso desse outro número aqui, que está na casa das dezenas, o resultado vai ficar abaixo para poder a gente ter o resultado de forma correta. E aí repetimos. 1 vezes 1 vezes 1. E no caso das centenas, da mesma forma. Vai ficar aqui 1, 1 e 1. Finalizado isso aqui, eu preciso fazer essa soma para poder ter o meu resultado de fato. 1 se repete. 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 mais 1 é 3. 1 mais 1 é 2. E 1. Ou seja, o nosso resultado é 12.321. 12.321. Mas a questão não quer saber o nosso resultado, ela quer saber qual é a soma desses algarismos. Então, eu vou ter que fazer 1 mais 2 mais 3 mais 2 mais 1. E esse número é que vai ser a nossa resposta. 1 mais 2 é 3. 3 mais 3 é 6. 6 mais 2 é 8. 8 mais 1 é 9. Logo, o número 9 é o nosso resultado. Lá no simulado, é a letra C de casa. A primeira questão tem como gabarito a letra C. A nossa segunda questão diz o seguinte: Télio deu para sua mãe uma caixa com 13 bombons, dos quais 5 são brancos e os demais escuros. Desses 13 bombons, 7 são recheados. Aí a pergunta é a seguinte: qual é a menor quantidade possível de bombons escuros recheados nessa caixa? Vejam bem, nesse caso nós temos 13 bombons e ele diz que 5 bombons são brancos e os demais são escuros. Desta forma, se 5 são brancos e os demais são escuros e a gente tem 13 bombons, quer dizer que eu tenho 8 bombons escuros. E aí ele diz que 7 bombons são recheados, independente se são brancos ou escuros. Qual seria a menor quantidade possível de bombons escuros e recheados nessa caixa? Olha só o que é que nós temos aqui no nosso esquema. Nós temos 8 bombons escuros e 5 bombons claros. Se ele diz que 7 bombons são recheados e ele quer saber qual é a menor quantidade dos escuros, então eu digo que desses 7 bombons que são recheados, 5 são brancos, que eu quero saber a menor quantidade. Mas aqui eu tenho 7. Quer dizer que desses 7, aqui eu estou pegando uma partezinha dos bombons que são escuros. No caso, se eu já ocupei 5 aqui, 2 é a menor quantidade possível de bombons escuros e recheados. E nesse caso, a nossa alternativa fica sendo a letra B, que diz que são 2. A próxima questão diz o seguinte: Isabelle tem 8 saquinhos com 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13 e 16 balas, respectivamente. Ela distribuiu os saquinhos para 3 crianças, de tal modo que cada uma das crianças recebeu a mesma quantidade de balas. Uma das crianças recebeu o saquinho com 4 balas.
Dentre os saquinhos que essa criança recebeu, ou seja, a que recebeu o saquinho de 4 balas, qual continha a maior quantidade de balas? Como é que eu faço essa questão? Para eu fazer essa questão, primeiro eu preciso entender ela. Eu tenho saquinhos com 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13 e 16 balas. E eu tenho que distribuir eles para 3 crianças, de tal modo que cada uma delas receba a mesma quantidade de balas. Para isso, eu preciso primeiro juntar isso tudo para entender quantas balas nós temos. Quando eu faço essa soma, eu obtenho 75. 75 o quê? 75 balas, que é o total. Mas eu preciso distribuir essas 75 balas entre 3 crianças de forma igual. Quando eu pego 75 e divido para 3, eu tenho o resultado 25. 25 para cada. Ou seja, cada uma das minhas crianças vai ter que ter um saquinho que contenha 25 balas. E aí, como é que eu faço essa distribuição agora? Vamos tentar observar a partir dos maiores números. Primeiro, eu vou dar o saquinho com 16 a essa criança aqui, essa primeira criança. No caso, eu dei o saquinho com 16. Se eu dei o saquinho com 16, eu preciso chegar em 25. O único saquinho da nossa lista, o único número que somado com 16 tem como resultado 25, é o número 9. Então, eu vou pegar o número 9 e já vou distribuir aqui para essa criança. Essa primeira recebeu o saquinho com 16 e o saquinho com 9, que totalizam 25 balas. O dela já está preenchido. Lembra que eu estou olhando do menor para o maior, né? Vamos olhar agora. Já gastei. Já utilizei o 16 e também utilizei o 9. Vamos tentar encontrar os demais. Utilizei o 16. Agora eu vou olhar o 13. Essa daqui pegou o saquinho com 13. Qual é o outro número somado com 13? Pode chegar a 25. O número somado com 13 pode chegar a 25 é o número 12. Então, aí eu já gastei de novo. Gastei o número 13 e gastei o número 12. Agora, eu vou distribuir o restante. Lembra que o total dá 75? Então, a única possibilidade para esse último aqui é pegar todos os outros. O 11, o 7, o 4 e o 3. Vou colocar aqui. 11, 7, 4 e 3. Quando eu somo esses números, 11, 7, 4 e 3, eu chego no resultado 25. E aí agora eu retorno para a minha pergunta. A minha pergunta dizia, a criança que receber o saquinho que tem 4 balas, está aqui ele, ó. Qual é o saquinho, qual é a quantidade de balas maior que ela vai receber? Vai ser o saquinho que tem 11 balas. E aí, nesse caso, a nossa resposta vai ser a letra B de bola. Na quarta questão é dito o seguinte. Lúcia e Antônio disputaram várias partidas de um jogo, no qual cada um começa com 5 pontos. Em cada partida, o vencedor ganha 2 pontos e o derrotado perde 1, não havendo empates. Ao final, Lúcia ficou com 10 pontos e Antônio ganhou exatamente 3 partidas. Quantas partidas eles disputaram no total? Aí a gente precisa tentar analisar e entender a partir do que o texto nos fornece. Nós temos um jogo no qual Antônio venceu 3 partidas. E aí, como Antônio venceu 3 partidas e não houve nenhum empate, a gente pode deduzir o seguinte. A Lúcia perdeu exatamente 3 partidas. Lúcia perdeu 3 partidas. Se Lúcia perdeu 3 partidas, consequentemente, ela perdeu 3 pontos dos 5 pontos que ela tinha inicialmente. Lembra que cada partida é um ponto a menos? Então, ela tinha 5 pontos, ela perdeu 3 partidas, perdeu 3 pontos. Nesse ponto, nessa situação aqui, até aqui, nós sabemos que Lúcia tinha 2 pontos. Se a Lúcia tinha 2 pontos e no final ela ficou com 10 pontos, a gente pode concluir que ela... no final ela ficou com 10 pontos. Então, 10... 2 ela já tinha aqui.
menos 2 é igual a 8. 8 o quê? 8 pontos, desconsiderando esses pontos aqui das derrotas. Esses 8 pontos são 8 pontos provenientes de vitória. E a vitória, cada vitória vale 2 pontos. Então, a gente dividindo 8 para 2, a gente tem aqui 4 partidas. Ela ganhou 4 partidas. E aí, veja só, se ela ganhou 4 partidas e ela perdeu 3 partidas e não houve empate, a gente tem que 4 mais 3 é o número de partidas que foram jogadas nesse jogo. No caso, 7, e o gabarito é a letra B de bola. A questão número 5 diz o seguinte: o produto de um número de 2 algarismos, ou seja, o resultado da multiplicação de um número de 2 algarismos, pelo número formado pelos mesmos 2 algarismos escritos em ordem inversa, é 2.944. Qual é a soma dos 2 números multiplicados? Vejam bem, para a gente deduzir isso de forma mais específica, nós vamos ter que utilizar um negócio chamado para poder a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer a decomposição por números primos, que é uma coisa que a gente vai ver, inclusive, na aula de hoje, já conversar um pouco a respeito. Mas aí, para responder essa questão, você teria que encontrar os números 64 e 46, e quando você soma eles dois, o resultado é 110, tendo como gabarito a letra B. Mas não se preocupem, eu vou explicar a vocês no decorrer da aula como é que faz essa decomposição em números primos. A sexta questão traz para a gente o seguinte: um torneio de futebol foi disputado por 6 seleções. Cada uma delas disputou exatamente um jogo com cada uma das outras 5. A tabela seguinte indica a classificação final do torneio, no qual foram atribuídos 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e 0 ponto por derrota. E a gente tem a tabela, e a pergunta é a seguinte: se a Alemanha ganhou da França, com que seleção a Alemanha empatou? Para a gente resolver essa questão, é interessante que nós acrescentemos alguns dados nessa tabela. E a gente chega no seguinte: a gente vai ampliar a tabela do anunciado acrescentando mais algum dado, que é colocando o número de empates e o número de derrotas. Mas aí como é que eu preencho esse número de empates e esse número de derrotas? Aí vamos observar o que é colocado aqui. A França não ganhou de ninguém e jogou 5 jogos. Para poder ela ter esses 4 pontos aqui, galera, ela deve ter empatado 4 jogos e perdido 1. Por quê? Para poder somar os 4 pontos. 0 ponto aqui do número de derrotas, mais 1 ponto a cada empate aqui, e aí ela chegar nesses 4 pontos. Então, começamos preenchendo a da França. Como a Alemanha ganhou da França, a França empatou com a Bolívia, com o Camarão, com a Dinamarca e com a Espanha. Vejam só, lá o enunciado da questão dizia que a França, que a Alemanha tinha ganhado da França. Então, essa derrota da França foi contra a Alemanha. E ela empatou com todos os outros. Então, todos os outros de cara já tem um empate. A Espanha empatou só uma vez, por conta do número de pontos. E esse empate foi com quem? Foi com a França, que a gente já tinha informado anteriormente. Camarões empatou só uma vez, portanto, ele empatou também, só pode ter acontecido com a França. E a Dinamarca empatou 3 vezes. E, como acabamos de ver, esses empates não podem ter acontecido contra a Espanha ou contra Camarões. Logo, a Dinamarca empatou com a Alemanha, com a Bolívia e com a França. Assim, a Alemanha, que é a nossa pergunta, empatou com quem? Empatou com a Dinamarca. Logo, o nosso gabarito é letra A. Na 7ª questão, nós temos o seguinte: Arthur deu 2 notas de R$100 para pagar uma conta de R$ 126,80. Qual é o valor do troco que ele deve receber?
Pessoal, vez por outra aparecem questões assim, mamão com açúcar, bem facinha. Se eu deu 2 notas de 100, quer dizer que ele deu R$ 200. E aí, se a conta foi 126,80, você vai simplesmente fazer uma subtração. 126,80 menos 200 menos 126,80, a gente tem como resultado 73,20. Logo, o nosso gabarito é a letra E. A 8ª questão diz o seguinte: um garrafão cheio de água pesa 10,8 kg. Se retirada metade da água que tem nesse garrafão, ele passa a pesar 5,7 kg. Qual é o peso em gramas do garrafão vazio? Para a gente fazer isso, precisamos observar que aí existem alguns dados. Nós temos o peso do garrafão cheio de água. O peso do garrafão cheio de água é igual a 10,8 kg. E aí diz que tirando a metade, que é 5,7, foi tirada a metade desse peso. Quer dizer que o garrafão ficou com 5,1. O que é 5,1, Everton? 5,1 é o peso de metade da água. Se o peso de metade da água é 5,1, quer dizer que o peso total da água vai ser 5,1 vezes 2. Ou seja, o peso da água que tem no garrafão é de 10,2 kg. Logo, o peso do garrafão vazio vai ser igual ao peso total que a gente tinha aqui inicialmente, menos o peso da água, que foi o que nós encontramos aqui. 10,8 menos 10,2 é igual a 0,6 kg. Só que a resposta pede, a questão pede a resposta em gramas. Qual é o peso do garrafão em gramas? 0,6 kg é o mesmo que 600 gramas. E o gabarito dessa questão está na letra C de casa. Na questão de número 9, é dito o seguinte: 5 dados foram lançados e a soma dos pontos obtidos nas faces de cima foi 19. Se essa soma foi igual a 19, ele pede a soma da parte de baixo do dado. Só que ele traz uma característica a mais. Ele diz: em cada um desses dados, a soma dos pontos da face de cima com os pontos da face de baixo é sempre igual a 7. E aí, de novo, a pergunta: qual foi a soma dos pontos obtidos na face de baixo desse dado? Nós temos o seguinte, vamos observar. A questão nos dá algumas coisas. Ele diz que foi jogado 5 vezes e que nessas 5 vezes a soma foi igual a 19. Mas ele dá outra informação. Ele diz que sempre a soma da parte de cima do dado com a parte de baixo vai dar o resultado igual a 7. Então, vamos observar. Se os dados foram jogados 5 vezes, eu posso pegar essas 5 vezes e multiplicar por 7, para eu encontrar a soma de baixo com a soma de cima. 5 vezes 7 é igual a 35. O que esse 35 diz para a gente? Esse 35 diz para a gente que nas 5 vezes, independente dos números, somando os números de cima com os números de baixo dos dados, a gente vai ter 35 como resultado. Se nós temos a soma da parte de cima que foi igual a 19, nós podemos simplesmente fazer uma subtração. 35 menos 19 é igual a 16. 16 é o quê? 16 é a soma dos números que saíram na face de baixo desses dados. E aí o nosso gabarito é a letra C de casa. Na nossa última questão, nós temos uma questão que é com um enunciado relativamente simples, mas pode até parecer complexa. Vamos lá. Ela diz o seguinte: qual é o algarismo das unidades, ou seja, qual é o número que vai estar lá no cantinho das unidades, quando eu faço essa multiplicação, essa operação aí, que tem uma grande multiplicação e uma subtração. Tem várias maneiras de você abordar essa questão. Você pode fazer essa multiplicação e encontrar esse número, só que vai ser um número gigantesco, ou você pode se apegar às propriedades da multiplicação e os critérios de divisibilidade para poder você fazer essa questão. Vamos observar como fazer isso. Eu tenho aqui esse número gigantesco escrito, essa operação gigantesca. Eu tenho aqui uma subtração, e aí primeiro eu preciso fazer as multiplicações. Mas aí vamos observar o seguinte: tem umas coisas acontecendo aqui nessa multiplicação. Primeiro,
que todos esses números são ímpares. Eu não tenho nenhum fator par nessa multiplicação. E depois que eu tenho aqui o número 5. E o número 5, quando eu multiplico ele por qualquer número, a casa das unidades ou vai ter 5 ou vai ter 0. Veja só, eu pego tudo isso aqui e faço a multiplicação. Não necessariamente você precisa saber o valor dessa multiplicação. Mas depois que eu multiplico tudo isso, eu tenho ainda que esse número, o resultado, é vezes 5. Só que aqui eu não tenho nenhum número par. Então, quando eu multiplicar por 5 aqui, ele vai dar um número gigantesco, mas que na casa das unidades eu vou ter o número 5 como resultado. E aí, pegando aquela outra operação, eu tenho esse número gigantesco que termina em 5 e vou subtrair de 2015, que também termina em 5. Quando eu subtrair a casa das unidades, lá nas unidades eu vou ter como resposta o número 0. E aí, o nosso gabarito é a letra A. Feita esta correção, iremos conversar agora a respeito de números primos e números compostos. No livro de vocês, vocês podem fazer esse acompanhamento na página 121. E ela traz para a gente aí algumas informações a respeito desses números que a gente chama de números primos. Números primos e números compostos. Vamos considerar o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, infinito e além. E aí podemos verificar algumas coisas. Por exemplo, o número 0 é divisível por qualquer número diferente de 0. E aí tem infinitas possibilidades. O número 1 é divisível apenas por 1. Ou seja, o único número que dá para dividir o número 1 é o próprio número 1. Já o número 2 é divisível por 1 e por 2. O número 3 é divisível por 1 e por 3. O número 4 é divisível por 1, por 2 e por 4. O número 5 é divisível por 1 e 5. O 6 é divisível por 1, por 2, por 3 e por 6. O número 7 é divisível por 1 e por 7. O número 8 é divisível por 1, 2, 4 e 8. E o número 9 é divisível por 1, por 3 e por 9. E aí a gente pode ir ao infinito e além observando isso aí. E aí, dentre essas observações que foram colocadas, podemos observar que divisor de qualquer número, ou seja, de todos esses números, o número 1 vai continuar sendo o divisor. Então, todo número aí é divisível por 1. E alguns números, como 2, 3, 5 e 7, têm exatamente dois divisores naturais, que é o número 1 e o próprio número. E esses aí são os que são chamados de números primos. Aí a gente tem uma pequena definição que diz o seguinte: um número é primo quando tem somente dois divisores naturais distintos, o número 1 e o próprio número. Ou seja, essa aí vai ser a definição que a gente tem para número primo. Isso não restringe só até o 9, tá bom? Isso aí vai ao infinito e além, porque aqui a gente pegou um pequeno intervalo para poder fazer essas observações. E aí, existem números como 4, 6, 8 e 9, e os demais aí ao infinito e além, que tem mais de dois divisores naturais distintos. E esses aí são chamados números compostos. Ou seja, a gente tem duas caracterizações. Nós temos os números primos e nós temos os números compostos. Um número composto pode ser escrito como produto de números primos. Por exemplo, a gente aí tem o exemplo do número 8. O número 8 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2. E lembra que o 2 é um número primo. O número 9 pode ser escrito como 3 vezes 3. O número 12, 2 vezes 2 vezes 3. O número 105, 3 vezes 5 vezes 7. Todo número composto pode ser escrito como uma multiplicação de números primos. E aí nós temos algumas observações importantes. O número 1 não é primo
e nem é composto. Oxe, Everton, tu acabou de dizer que tinha 2 grupos? Mas nós temos o 1 com essa característica. Por que o número 1 nem é primo nem é composto? Pois tem apenas um divisor natural, que no caso é ele mesmo. E o número 0 não é primo e nem composto, pois tem infinitos divisores. Aí a nossa segunda observação diz que o único número primo que é par é o número 2. E a terceira observação diz que a palavra primo significa primeiro. Os números primos são os primeiros, pois outros números podem ser escritos a partir do mesmo, por meio de uma multiplicação. E aí a gente tem os exemplos, como foi colocado no exemplo anterior, números escritos a partir de multiplicação de números primos. E como é que eu faço para eu verificar se um número é primo ou é composto? Para verificar se um número é primo, a gente deve dividir pelos sucessores números primos. E aí a gente vai observando 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e aí por diante. Uma divisão exata, nesse caso, pode afirmar que o número é composto. E em divisão não exata com quociente menor ou igual ao divisor, nesse caso pode-se afirmar que o número é primo. Vamos pegar um exemplo prático para poder entender isso. A gente verificando se o número 71 é primo. A gente observa 71 em alguns números primos. Por exemplo, 71 dividido para 2, a gente tem como resultado 35, temos resto 1. Aí a gente continua. 71 para 3, resultado 23, resto 2. 71 para 5, resultado 14, resto 1. 71 para 7, resultado 7, resultado 10, resto 1. 71 para 11, aí a gente tem como resultado 6, e aí não teve resto aqui, porque o quociente é menor. A gente percebemos que na divisão por 11, o quociente 6 é menor que o divisor, e a divisão não é exata. Deste modo, a gente pode afirmar com toda certeza que o número 71 é primo. O número 6 aqui é menor que o divisor, então, e aí não temos não é uma divisão exata, continuamos pela afirmativa que o número 71 é primo. Já verificando 667, se é primo. Vamos dividindo por 7, por 11, por 13, 17. Quando chegamos em 23, a gente tem uma divisão exata, com o resto zero. Se a divisão é exata, quer dizer que o 667 não é primo, ou seja, é um número composto. Iremos retornar agora para o grupo de WhatsApp para tirar alguma dúvida e fazer um exercício para tentar entender melhor como é que funciona esses números primos e compostos.